Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde a todos. Quero compartilhar hoje, neste momento ligado na palavra, sobre duas doutrinas. A doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Estamos trabalhando esses dias sobre as doutrinas básicas da fé cristã. E eu queria trazer para os irmãos sobre a justificação, logo do início. Bom, uma palavra que nós encontramos na Bíblia é a seguinte expressão, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se não há nenhum justo, nenhum sequer, de fato parece que há pouca chance ou nenhuma chance para resolver o problema da nossa pecaminosidade, que é o que afasta a gente de Deus. É por isso que nós encontramos na Bíblia a doutrina da justificação, o que faz com que Deus, através de um ato dele, a justificação é um ato de Deus, pelo qual ele declara o homem justo. Não é uma questão de a gente se tornar justo, porque nós nunca nos tornaremos justos. Por isso que é um ato em que Deus declara, ele como juiz nos declara justo. Por causa de quê? Por causa da justiça de Cristo. Estudamos bastante esses dias na classe da EBD, então foi bastante ventilado sobre este tema. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Que diz lá em Romanos 5:1. Justificados. Então é um ato de Deus em nosso favor. Deus coloca a justiça de Cristo em nós e ele nos declara justos. Então, portanto, livres da penalidade e da condenação do pecado. Isto é bênção. Isso é motivo para nós nos alegrarmos e sermos gratos ao Senhor. É motivo para a gente ficarmos encorajados, como eu sempre tenho dito aqui, mas também é motivo para a gente defender a nossa fé. Defender a fé que uma vez nós recebemos a pregação do Evangelho, que prega que o homem só pode ser justificado ou declarado justo por causa de Cristo Jesus, quando o homem crê nele como seu Salvador pessoal. Muito bem, a outra doutrina é a doutrina da santificação, uma doutrina também muito mal compreendida. Por quê? Porque geralmente está associada a que a santificação tem a ver com o comportamento externo da pessoa. A pessoa vestir uma determinada roupa, ou então andar de um determinado jeito, ou usar um determinado objeto ou não, ou cantar de uma determinada forma, ou utilizar um determinado cântico que represente santidade. Sendo que santificação não está ligado a isso primordialmente. A santificação também é um ato de Deus em que ele nos separa para ele. Então, santificação tem dois sentidos aqui. Que somos separados, separados do mundo, nós não pertencemos ao mundo e nós somos separados para Deus. Sendo assim, a nossa vida é em função para agradar a Deus e separado das coisas que contaminam a gente. Aí junto com isso entra nossos comportamentos, nossas vestimentas, tudo isso contribui para que tenhamos um andar santo, mas primordialmente a santificação tem a ver com a nossa posição que nós somos em Cristo. Quer ver uma prova disso? Na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, Paulo, quando se dirige à igreja de Corinto, ele diz aos irmãos que estão na igreja de Corinto, chamados santos, aos santificados em Cristo, chamados santos por Deus. Então aqui os crentes de Corinto eram chamados de santos, santos para Deus, santificados em Cristo. Isso está falando da posição deles de santificação. Sabe por quê? Porque na vida prática a igreja de Corinto estava longe de ser uma pessoa santa, nos moldes que a gente entende hoje, inclusive. Era uma igreja que tinha vários problemas de relacionamento, falta de amor, crentes se exibindo pelos dons que tinham. Então, na prática, eles não estavam vivendo como santos, mas como crentes, sendo salvos por Cristo, então eles eram declarados santos por Deus e para Deus. Então são duas doutrinas que devem nos trazer alento e encorajamento. A justificação, fomos declarados justos, e a santificação, que é estarmos separados para Deus e separados do mundo.
Então, como igreja do Senhor, precisamos atentar para essa doutrina também. Fomos chamados santos e somos santificados para Cristo. O nosso uso exclusivo é para a glória de Deus. Portanto, por isso que não convém ao crente, ao servo de Deus, viver uma vida que não tem a ver com a santificação. E a gente sabe que é o pecado que quebra esta comunhão. Como crentes, podemos falar com o Senhor, confessar nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se uma pessoa for descrente, ainda não é uma pessoa salva, ela não é filha de Deus ainda, aí que ela precisa se voltar para Deus e tornar-se separada apenas para o uso de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos fortaleça neste dia, neste sábado, neste final de semana, nesta semana, sempre a refletirmos nas doutrinas básicas da fé cristã. Continue conosco, continue em sua casa, continue onde você estiver, ligado na palavra. Deus te abençoe.